Talvez você já tenha pegado uma base de dados onde você precisa manter sempre os últimos registros que contam dentro daquela base de dados. Então você tem uma coluna de data, mas você não sabe como fazer isso? Então eu vou te explicar nesse vídeo como que você pode remover linhas duplicadas dentro do Power BI, mantendo sempre o último registro de alteração. Fica com a gente nesse vídeo que eu vou te mostrar logo após a vinheta. Olá, o meu nome é Daniel, especialista em Power BI, Microsoft Excel e também Google Sheets. E hoje nessa dica super interessante eu vou te mostrar como que você pode remover linhas duplicadas dentro do Power BI, considerando uma coluna de data, onde você precisa manter sempre o último registro que aconteceu naquela sua base de dados. Nesse caso aqui a gente tem uma base de dados onde são apresentadas linhas de vendas, ou seja, tem umas vendas que aconteceram e tem o status dessa venda também. A venda vai ter o seu status de aguardando pagamento, status de enviar, de faturado, de enviado e de entregue a cliente, no caso o ciclo ali de venda do pedido do cliente. A gente precisa simplesmente fazer o que? Retornar o último status que aquela venda tem, mesmo que ali na base de dados eu tenho todo o histórico de status que foram imputados dentro daquela venda. Antes de iniciar, a gente vai fazer um tratamento aqui nessa nossa base de dados. Veja que as colunas aqui, ó, elas não estão com o formato adequado, ou seja, uma coluna de número não está como número, uma coluna de data também não está como data, assim como uma coluna de texto. Como que a gente pode fazer isso de maneira super simples, maneira super rápida? Eu vou clicar na minha primeira coluna, vou apertar o Shift dentro do teclado e vou clicar aqui na minha última coluna. Eu já fiz a seleção de toda a minha base de dados. Vou vir aqui em cima, ó, no menu transformar, certo? Cliquei no menu transformar, vou vir aqui em detectar tipos automaticamente. Repare aqui embaixo o que, que vai acontecer, ó. Ele simplesmente vai aplicar os tipos específicos de cada uma dessas colunas. Então o que é número ficou número, o que é data ficou data e o que é texto também ficou como texto. Fiz isso de maneira super simples, de maneira super rápida, uma dica super interessante aqui de Microsoft Power BI para aumentar a sua produtividade. Show de bola? Clico aqui no menu página inicial. O que a gente vai fazer aqui agora? Suponhamos que a gente agora quer de fato aplicar o que foi proposto aqui no início desse vídeo, que é manter a última alteração dentro da minha base de dados. Antes de seguir, eu vou remover aqui as outras colunas, ó, Shift, seleciona essa coluna aqui, botão direito, remover outras colunas. Ó, eu removi aqui, ó. Clica aqui e clica simplesmente em remover outras colunas. Eu acabei clicando aqui no remover colunas, que aí ele remove as colunas que de fato foram selecionadas. Ele removeu as outras colunas e manteve aqui apenas as colunas que eu quero trabalhar. Show de bola? Se eu vir aqui, ó, por exemplo, e classificar isso aqui em ordem decrescente, que eu estou pegando a data mais recente e colocando para a data mais antiga, pode ser um caminho para simplesmente eu vir aqui no número da venda, clicar em remover duplicatas e vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Simplesmente ele continua pegando o primeiro status, não é isso que eu quero pegar o último status de cada venda. Por exemplo, a venda aqui de número 30, o último status dela é simplesmente entregue ao cliente. Se eu sigo por essa etapa que eu fiz anteriormente, se eu olhar aqui a venda de número 30, ela vai aparecer para mim como aguardando pagamento, e não é isso que eu quero retornar simplesmente o último status que foi aplicado, certo? Vou remover aqui, ó, vou apagar essa etapa de duplicatas removidas e a gente vai aplicar aqui simplesmente aquilo que vai auxiliar e vai resolver esse problema. A gente vai vir aqui, ó, na nossa opção desse FX aqui em cima, que é da função. Eu simplesmente vou fazer o que? Vou clicar no FX e ele vai abrir aqui em cima para a gente uma etapa personalizada dentro do Power Query. Eu vou digitar aqui, ó, table.buffer, certo? Vou digitar table.buffer. Vou abrir aqui o parênteses e vou fechar o parênteses aqui no final e vou dar Enter. Olha só, aparentemente nada mudou, tudo está assim como deveria estar dentro da nossa base de dados. Show de bola? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e simplesmente vou aplicar para remover as duplicatas. Então, botão direito, clico aqui, ó, em remover duplicatas. Veja só o que o Power BI fez. Agora ele entendeu o que eu queria fazer. Quando eu apliquei essa etapa aqui do table.buffer, o que o Power BI fez, o Power Query fez? Ele simplesmente tirou uma foto, foi como se ele tivesse tirado uma foto dessa etapa aqui, clicou, tirou essa foto para mim e armazenou isso na memória do computador, do servidor, enfim, do dispositivo que eu estou utilizando ali para poder fazer a criação desse nosso
dashboard aqui, certo? Desse nosso tratamento de dados aqui dentro do Power BI. Então ele fez essa foto pra gente. Feito isso, a gente veio aqui agora e conseguiu aplicar a nossa etapa, onde ele pega aquela foto, entende aquele intervalo que a gente fez aquele tratamento, e a partir daquilo ali, aquela tabela que ele carregou, ele vai fazer o tratamento e vai conseguir pegar justamente a última alteração que foi feita na base de dados, considerando a data de status que a gente classificou anteriormente da mais recente para a mais antiga. Com isso, eu acabo resolvendo esse problema aqui e tendo ali sempre a última alteração, removendo as duplicatas de dentro da minha base de dados. Bacana essa dica aqui, né? Super interessante, super legal, certamente vai te ajudar aí no dia a dia a resolver esse tipo de problema caso você se depare com algo parecido com isso. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo também o que você achou, se de fato isso aqui te ajudou, era algo que você ainda não sabia dentro do Microsoft Power BI, para que esse vídeo ele chegue para cada vez mais pessoas. Se ainda ficou alguma dúvida ou você quer saber sobre mais conteúdos de Power BI, não se esquece de comentar aqui embaixo também, que a gente vai estar gravando esses conteúdos para vocês. Um abraço e nos vemos na próxima.